América Portuguesa, Ciclo do Ouro, Parte 2, Sociedade do Ouro. Na aula passada, gente, nós vimos o processo de colonização portuguesa, como havia se deslocado do Nordeste açucareiro para a região central das Minas Gerais. Isso se deve à descoberta de metais preciosos naquela região. Vimos também que essa descoberta vai provocar uma série de transformações na economia, na sociedade, na cultura e na política da colônia Brasil. Então hoje, quem não assistiu a primeira parte da aula deve fazer isso antes de continuar assistindo essa, tá? Estamos num degrau. Cada degrau é importante para chegarmos ao topo da escada. E uma série de fatos que estão nessa aula aqui tem uma explicação, né, anterior a ela. Então tem que assistir o vídeo 1 antes de continuar, né? Para essa aula a gente vai falar um pouco da sociedade mineradora. Primeira coisa que a gente tem que colocar para diferenciar do Nordeste açucareiro é que a vida aqui nas Minas Gerais, elas eram organizadas em função do ouro. Lá no Nordeste açucareiro, a vida era organizada em função do açúcar, dos engenhos, da casa grande do senhor dos engenhos, das senzalas dos escravos e alguns poucos armazéns, alguns poucos centros urbanos, onde havia um pequeno comércio também que visava atender às necessidades desses senhores dos engenhos, né? E de alguns fazendeiros menores que cultivavam alimentos ou algumas hortaliças como uma economia complementar, tá? Mas basicamente a função lá no Nordeste era o açúcar. Já aqui nas Minas Gerais, estamos com a vida organizada em função da mineração, ou seja, do trabalho da descoberta de pedras preciosas, né? Nos rios e nos montes também, né? Essa é a primeira diferença. O item número 2 diz o seguinte, que a região aqui das Minas Gerais também se tornou um excelente mercado comprador de diversas regiões da colônia de Portugal. O que isso quer dizer? Quer dizer que como foi muita gente para a região mineradora, a população cresceu. A população em torno das Minas Gerais cresceu muito. O que isso tem como consequência? Se a população cresce, a necessidade de consumo também aumenta. Se a população cresce, a necessidade de consumir alimentos, remédios, vestimentas, ferramentas cresce. À medida que a população das minas cresce também o conflito entre as pessoas. Isso significa que vai precisar de advogado. À medida que a população cresce, vai crescer a necessidade de pintar, a necessidade de construir casas, a necessidade de construir construções. Isso significa que vai aumentar a necessidade de pedreiros, pintores. Isso significa que vai aumentar a presença também de religiosos. Afinal, quanto mais gente concentrada, mais pecado e mais necessidade as pessoas têm também de se confessar e de se terem a vida amparada ali por um representante da igreja, né? E além disso, a gente também tem uma sociedade que é composta em sua metade por escravos, isto é, africanos que vieram da África na condição de escravo
ou filhos de escravos, nascidos aqui, mas já na condição de escravos. Tá? Olha só, gente, como é que se fazia para você ascender socialmente lá na região das Minas Gerais? Como é que você ficava rico? Primeira coisa, você tinha que ter a sorte de encontrar uma nova jazida de ouro ou de diamante, tá? O que não era coisa simples, afinal, conforme se encontrava uma jazida, esse terreno era comprado, ele era repartido entre a coroa portuguesa e o descobridor. E esses lotes de terras logo vão ficar na mão, né, de alguns poucos privilegiados. Ou seja, vai se concentrar os lotes de terra, né? Então, era muito difícil você ascender socialmente. Embora, comparado com o Nordeste açucareiro, aqui pelo menos havia uma chance também de você encontrar uma jazida preciosa, tá? E também havia mais chance de ascender socialmente do que na sociedade açucareira, porque aqui, como a população cresceu, você poderia fazer a sua vida no comércio ou prestando serviços no artesanato, sendo um pintor, um comerciante, um advogado, um professor, né? Ou um escritor. Então, é uma sociedade mais complexa do que a sociedade do açúcar e onde há mais chances de ascender socialmente, embora não seja mil maravilhas, ok? Olha só, gente, além disso, os investimentos para a mineração eles eram menos custosos do que os equipamentos do engenho de açúcar, né? O engenho de açúcar ele precisava de moenda, precisava de escravos, precisava de fornalhas, precisava de uma série de instrumentos para cortar a cana, para transformar a cana em blocos de açúcar, precisava de animais para girarem aquelas moendas. Era um investimento custoso, não era qualquer um, né? Tanto que os senhores do engenho normalmente formavam a chamada aristocracia da terra. Era uma classe privilegiada, uma classe da elite aqui na colônia e que possuía terras que haviam sido doadas lembra lá as cartas de foral, pela coroa portuguesa. Então eram homens de confiança da coroa portuguesa. O resto da população era escravos e pequenos fazendeiros, né? E pequenos comerciantes. Agora, na região das Minas Gerais, não tem esse equipamento todo, tá? Porque a prospecção do ouro, ela depende basicamente de algumas picaretas ali e depende da determinação de ficar lá encontrando, buscando, cavando os montes e também nas águas, né? O chamado ouro de aluvião, que é aquele ouro que fica na superfície ali dos rios, né? Você pode ficar tentando encontrar por ali. Então é menos custoso, bem menos custoso, né? Agora, a diferença social, a desigualdade social continuou, tá? Apesar de ter maior mobilidade, no final das contas, as lavras mais importantes ficavam na mão dos senhores mais ricos. E progressivamente, a gente vai ver um crescimento dessa desigualdade social entre ricos e pobres. Vamos dar uma olhada aqui nessa pirâmide social, né? Essa pirâmide, a gente chama ela de pirâmide da estratificação social.
cada fatia dessa pirâmide é um extrato social, né? Significa que a população está dividida em cada uma dessas fatias. No topo da pirâmide social, quem que está? Os grandes mineradores, que tinham os melhores lotes, e as autoridades reais, que eram os funcionários da coroa portuguesa, que a gente comentou na aula passada, né? Que trabalhavam lá nas intendências, né? Na casa de fundição, formava uma classe privilegiada de portugueses, né? É o Coutinho, é o João, Manuel, vindos de Portugal, formando uma elite ali, né? Representando a coroa, o Estado português. E grandes mineradores, que podiam ser portugueses, ou podiam ser homens aqui, nascidos aqui, né? Mas da elite. Abaixo dessa classe social, formando ali uma, entre aspas, classe média, a gente tem tropeiros. Quem são os tropeiros? Os tropeiros são os caras que fazem comércio na região das minas, trazendo produtos de fora das Minas Gerais para as pessoas que moravam ali na região das minas, como por exemplo, couro. Então os tropeiros iam lá do sul e traziam couro para a população das Minas Gerais, traziam charque, que era carne seca, para a população das Minas Gerais. Os tropeiros que partiam lá do Rio Grande do Sul, passavam por Curitiba, passavam por Sorocaba e chegavam até as Minas Gerais. Você tem tropeiros do Nordeste também, que traziam couro também para a população das Minas Gerais, vindos lá do Norte, do Nordeste. Depois temos oficiais, que seriam soldados, né? Seriam representantes do braço militar da coroa portuguesa, embora guardas que fiscalizavam a entrada e saída de pessoas, de mercadorias, para evitar o contrabando do ouro. Temos burocratas, que seriam funcionários subordinados às autoridades reais, escrivãos, por exemplo, né? Que faziam a contabilidade, enfim, são os caras que trabalhavam para as autoridades reais. A gente tem os clérigos, que são os religiosos, padres, por exemplo, né? Havia igrejas, muitas igrejas vão ser construídas ali na região das Minas Gerais. Você tem os comerciantes, o cara que vende uma roupa, um sapato, o cara que vende um alimento. Você vai ter profissionais liberais, que são médicos, que são advogados, que são barbeiros, que são sapateiros. São profissionais que exercem uma atividade remunerada e trabalham por conta própria. A sociedade mineradora vai permitir muitos profissionais liberais. E você vai ter pequenos mineradores, que não são os donos dos grandes lotes de terra, mas tem uma pequena região de mineração. E constituindo metade da população mineradora, os escravos, tá? Que faziam o trabalho braçal e não eram remunerados por isso, tá? Não eram remunerados e eram propriedade dos seus donos.